Dito isso, abra a palavra do Senhor comigo, querido. Num texto que todos nós conhecemos muito, lá na carta do apóstolo Paulo, do pastor Paulo, à cidade de Corinto, segunda carta à cidade de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Você viu o banner? O nome da nossa exposição é Natureza e Propósito. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quero pedir você, mais uma gentileza, ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, e depois nós vamos nos assentar. A segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, creio que o pastor Romero, a vossa esposa, não sei se passaram por lá, a cidade de Corinto, é uma cidade na época portuária, mais ou menos como se fosse Santos. Ela era banhada pelo mar Egeu. Sendo uma cidade portuária, diversas pessoas de diversos continentes e diversas tribos, povos e nações chegavam em Corinto. Quando você está de frente à cidade de Corinto, de costa para o mar, você olha para cima, tem uma montanha muito grande, e lá em cima dessa montanha tem o templo da deusa Diana. A maior dificuldade do apóstolo Paulo era dizer às pessoas: quando você tem um encontro com Jesus, Jesus vai mudar a sua forma de pensar. Jesus vai dar uma nova perspectiva na tua vida. E essa nova perspectiva, ela vai mexer em todos os âmbitos do ser humano: emocional, filosófico, financeiro e familiar. Mas essas pessoas que estavam na cidade de Corinto tinham dificuldade de entender disso, porque de tempos em tempos as sacerdotisas do templo Diana desciam até a cidade, e como forma de culto ao Deus, se relacionavam sexualmente com os homens. E é por isso que você vê lá no primeira carta, Paulo dizendo às mulheres: olha, não cortem o cabelo de vocês. Não é porque cortar o cabelo ficava mais bonito ou mais feio, não. Porque as sacerdotisas tinham cabelo raspado. Então vocês não devem se parecer com elas, era o que Paulo estava dizendo. Era um sistema de mostrar: quando Jesus alcança você, novo pensamento você tem na cabeça. Quando ele entra lá na segunda carta agora, ele está dizendo: prestem atenção, porque existe uma cultura enorme empurrando a sociedade cristã. Deixa eu fazer aqui um parênteses para vocês. Vocês estão vendo a vergonha que a nossa sociedade brasileira está adentrando agora. A vergonha de um Supremo Tribunal Federal, a vergonha da corrupção que nós estamos enxergando de uma forma descarada. Pastor, o que é isso? Isso é revelando o coração do homem e da mulher. Agora Paulo, lá no capítulo 5 da segunda carta, que está sendo projetada aqui, ele agora está dizendo, prestem atenção, assim, ou portanto, e essa palavra portanto, ela vai fazer a ligação de tudo que Paulo está escrevendo. Portanto, ele não afirma que a igreja, ele afirma se alguém. Pastor Flávio, esse negócio é meio louco para nós, né? Se alguém.
E esta manhã, no nome de Jesus, Ele está dizendo para a igreja aqui reunida, uma parcela do corpo de Cristo: ei, queridos, meus lindos, se algum de vocês... E agora Ele começa: está em Cristo. Se algum de vocês entendeu, fez uma escolha, um dia levantou a sua mão, se você sentiu o teu coração aquecido, você sentiu que algo diferente, você entendeu que você era pecador, você entendeu que tem que ter alguma mudança na tua vida, se alguém está em Cristo, agora Ele faz uma afirmação: é nova criatura. Meus irmãos, como nós temos dificuldade de nós entendermos esse nova. E ele coloca a continuação fazendo uma analogia. Olha, as coisas velhas, a tua vida antes de Jesus e depois de Jesus, as coisas velhas, elas vão ficando para trás, elas vão se encerrando, elas já passaram. E numa tradução do Almeida Corrigida, que é um pouco diferente dessa NVI, essa nova versão internacional, ela está dizendo: eis que tudo se faz novo, eis que se fizeram coisas novas, ou tudo novo está começando. Ele está dizendo o seguinte: a nossa vida tem uma ruptura. Antes de eu conhecer Jesus e depois que eu conheço Jesus. Agora escute, uma das mentes mais brilhantes que nós tivemos nos últimos 70 anos, um pastor batista americano, Martin Luther King, brigou pelo apartheid nos Estados Unidos, pela segregação racial. Perguntaram para ele: pastor Martin, o senhor é perfeito? E a palavra dele é: eu estou caminhando, e eu não sei se eu sou aquilo que Deus espera que eu seja, mas eu sei que eu olho para trás e eu sou melhor que ontem. Para eu entender esse texto, queridos, eu preciso entender o passado. Se eu não entender o meu passado, eu nunca vou entender o meu futuro. Se eu não entender de onde Deus me tirou, eu nunca vou ser motivado a entender o que Ele quer que eu faça. Se eu nunca entender essa minha forma de agir, minha forma de pensar, a minha natureza humana, eu nunca vou compreender o que Jesus fez, querido, nunca. E nós fomos colonizados, discipulados, ministrados pela igreja americana, quando ela veio aqui para o Brasil há mais de 150, 160 anos, e não foi dito para nós sobre esse passado. Nessa manhã, eu quero conversar com você sobre isso. Abaixe sua cabeça, eu queria orar mais uma vez. Pai amado, obrigado, Jesus, por esse privilégio. Obrigado pela oração, pela gentileza, pela amabilidade do pastor conosco. Obrigado pela vossa família, seus filhos que estão longe. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo acompanhe a família dos seus filhos agora. Lá onde eles estão, Pai Santo, sejam abençoados, cuidados, restaurados, estejam o tempo todo cuidado pelo bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e eu gosto dessa palavra criação porque ela tem a ver com isso. Como é que eu vou entender isso agora, pastor? E eu quero começar dizendo a vocês o seguinte: 1817, um alemão chamado Karl von Drais inventou a bicicleta. E a ideia desse homem, quando ele inventa a bicicleta, é: eu preciso fazer algo que o homem consiga maior distância em menos tempo. Criar uma máquina, ou criar uma forma,
onde ele atinja 1, 2, 3, 4, 5, 10 quilômetros em menos tempo, porque existia um propósito em cima disso. Qual foi o objetivo dele? Fazer com que um aparelho, um veículo de 2 rodas andasse numa linha reta, com pedais, impulsionado pelos pés, para fazer com que a pessoa alcançasse maiores distâncias. Agora, uma coisa que me chama a atenção é, se eu pegar uma bicicleta e colocar ela em pé aqui no altar, o que vai acontecer, queridos? Se eu soltar, ela vai cair. Por quê, pastor? Porque a natureza da bicicleta é ser pilotada por alguém. Ela sozinha não consegue fazer nada. Quando esse alemão cria a bicicleta, na cabeça dele alguém precisa sentar, montar para poder pilotar. A natureza da bicicleta sozinha é ela cair. Não vai fazer outra coisa. O propósito dessa bicicleta criada é que alguém sente em cima dela, pilote ela durante tempo, mas a natureza dela é cair. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Existe uma diferença de natureza e propósito. Escute agora. Natureza é algo que nasce com você, é inerente dentro de você. Ninguém precisa ser treinado para cumprir a sua natureza. Eu vou dar um exemplo. Você está sentado hoje, e nós estamos aqui aproximadamente, o culto começou 10h05, 10h04, nós estamos com 43 minutos de culto, então você já respirou aproximadamente mais de 10.000 vezes. A respiração para nós, ninguém faz força, é natural. Você senta, respira, expira e assim por diante. Alguns que gostam de matemática, você respira em média 16 vezes por minuto, 23.000 vezes por dia. Em 30 anos de existência, a gente já respirou e expirou e inspirou 250 milhões de vezes. É natural para nós. Se você fica doente, você vai respirar. Se você dorme, você vai respirar. Se você anda, você vai respirar. Isso faz parte da sua natureza. Bom, mas nós estamos falando em propósito. Propósito é diferente. Requer você ser conhecido o propósito, e agora que talvez choque cada um de nós, exige treinamento para ser alcançado. Natureza, lembre-se, é aquilo que é inerente do homem. Propósito, o homem precisa conhecer, e além de conhecer, ele tem que se esforçar, ele tem que treinar para ele alcançar o propósito. Agora, ande comigo na Bíblia. Nós não vamos abrir, mas eu quero que você peça, que você entenda o que eu vou dizer. Deus agora, na sua infinita sabedoria, e eu não quero entrar em detalhes se um dia para Deus era 1000 e assim por diante, mas Deus cria a natureza, e Ele coloca no melhor lugar do mundo, Ele coloca um casal, o primeiro casal. Escute o que eu vou dizer, o primeiro casal, Ele chama de Adão, porque a palavra Eva só vai aparecer quando Adão dá o nome para a mulher, quando ele está fora do jardim. Deus cria Adão, Deus cria a natureza, Deus cria a humanidade, e Ele coloca tanto o homem quanto a mulher para cuidar, para lavrar o jardim, para guardar o jardim. A natureza que Deus imputou da sua criação, ela era perfeita. Se nós pudéssemos sentar naquela hora
no meio do Éden e falar: escuta, Adão, como é que esse negócio da árvore do bem e do mal, ele ia falar com você? Não, Deus disse e está falado. Sabe por quê? Porque a natureza perfeita de Deus era obedecer. Adão não ia questionar a palavra de Deus. Sabe por que que não? Porque pela viração do dia Deus vinha e falava: Adão, dá nome ao boi, dá nome a essa natureza, você vai ficar guardando tudo isso aqui. Agora tem um detalhe, eu estava vendo o pastor Flávio dizer, a Bíblia ela é feita de pequenos detalhes, e olha que coisa de louco, irmão. Deus dá uma ordem: Adão, você vai guardar o jardim. Guardar do quê? Parece que está imputado lá naquela entrelinha que tinha algo do mal ali dentro. E a tarefa de Adão era: você vai cuidar, mas você também vai guardar daquilo que Deus fez. A natureza perfeita de Adão é obediência. A natureza perfeita de Adão é andar perto de Deus. A natureza perfeita é toda vez que Deus vinha, quando nascia a estrela no céu, 5 horas da tarde, eu estar na expectativa de Deus chegar, para eu ouvir Deus falar. A natureza era: quero estar perto de Deus, quero falar sobre Deus, quero cantar sobre Deus, quero louvar a Deus, quero estar perto de Deus. Essa é a natureza perfeita de Deus. Essa é a natureza que Deus imputou àquele primeiro casal. Se nós tivermos filhos, os filhos vão ser criados dentro, perto de Deus. Se nós tivermos um emprego, nós vamos trabalhar para a gente glorificar o nome de Deus. Tudo que nós tivermos, seja quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória do Senhor. Ei, coisa linda! Mas lá no capítulo 3 aparece algo diferente. A palavra diz que a serpente era mais sagaz, e essa palavra sagaz, lá no hebraico, pastor Flávio, ela dá a entender que ela era articulada. Escute isso. A especialidade do inferno é quando você recebe a palavra do altar do vosso pastor, ou dos homens de Deus que passaram por aqui. O maior trabalho do inferno é gerar dúvida na sua cabeça. Será que realmente Deus fez isso? Será que realmente veio a palavra do altar dizendo que Deus vai suprir todas as suas necessidades? Será que a palavra do altar vai dizer que se nós devemos corrigir nossos filhos? Será que a palavra diz que o homem realmente deve amar a esposa como Cristo amou a igreja? Será? Agora a serpente põe uma semente de dúvida e a mulher sucumbe e ela come o fruto. Preste atenção. Deus cria o homem com a natureza perfeita, obedecer, natural. Ninguém fazia esforço para obedecer. Agora o pecado vem disfarçado em comer o fruto. E quando a mulher come, e o homem também come o fruto, a palavra diz que os seus olhos foram abertos e eles conhecem agora o bem e o mal. Ou seja, eu não quero mais obedecer. Escute o que eu vou dizer. Naquele momento, meu lindo, minha linda, a natureza de Deus foi corrompida. É por isso que nós temos dificuldade em obedecer, filho. É por isso que tem gente como eu, como você, e eu quero usar uma frase: gente como a gente, que quando alguém diz para a gente faça, dentro da gente a gente se revolta e fala: não quero fazer. É por isso que é muito mais gostoso, domingo de manhã, eu deitar e ficar dormindo até meio-dia, do que sair da minha casa e vir tentar buscar a Deus. Ei, filho, nenhum de nós tem a natureza mais de estarmos perto de Deus. É por isso que um homem e uma mulher casados, hoje qualquer
faísca de um homem ou de uma mulher já gera em confusão. Sabe por quê? Porque a natureza pecaminosa da desobediência foi imputado dentro de nós para a gente querer brigar. Ei, guarde isso, é por isso que estamos no trânsito, e se alguém cutuca a buzina atrás da gente, a gente tem vontade de xingar a pessoa, a gente tem vontade de discutir com a pessoa. Sabe por quê? Porque pulsa dentro de nós essa luta dessa natureza pecaminosa demoníaca. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Então os seus olhos foram abertos, percebendo que estavam nus, e preste atenção, eles agora estão envergonhados, porque antes não tinha maldade, mas agora a maldade entrou. Sabe o que eles fazem? Eles pegam agora folhas de figueira e tentam fazer vestimenta. Sabe por quê? Porque daqui a pouco o Pai, o Criador, vai chegar, e eu estou com vergonha de ver, então eu me escondo. Tenta fazer roupa para você esconder, e ali agora mostra para cada um de nós. Nós temos dificuldade em assumirmos o pecado, temos dificuldade em dizermos estamos errados, então a gente vai fazer folha de figueira para tentar esconder. Mas eu quero dar para você uma boa notícia: não adianta. Não adianta irmos atrás de psicólogos infantis para tentar resolver o problema dos nossos filhos. Não adianta tentarmos procurar, me ajuda aí, pastor, fugiu agora minha esposa, aquele pessoal que trabalha com casais, terapia de casais, para tentar resolver os nossos problemas e dilemas familiares que nós temos há anos. Não adianta. É folha de figueira. O que adianta, pastor? Deus teve que matar um animal e fazer pele para a gente. Jesus teve que morrer na cruz. É isso que adianta. Quando Deus cria o homem e a mulher, a sua natureza perfeita era obedecer à condição do casal, mas agora, escute o que eu vou dizer, praticamente impossível ao ser humano obedecer. Meu lindo, você está sentado aí no sono, eu estou olhando para você. Tem uma briga dentro de você, meu lindo. A briga é a gente obedecer pai e mãe, cara. E eu entendo você. Porque dentro da gente a gente quer ser livre. A gente quer fazer aquilo que dá na telha. Todos nós somos o filho pródigo mais novo, que a gente quer experimentar o que o mundo fala para a gente. A gente quer sair, a gente quer fazer. Cara, como é difícil ter gente em cima da gente falando regras. Não, a gente não quer. O que é isso, pastor? Isso é a natureza que está brigando dentro da gente. Assim como a bicicleta sozinha cai, a gente sozinho cai. A natureza nossa, ficar sozinho, é cair. A teologia fala que o homem tem, e essa é a imagem que vocês nunca mais esquecem na teologia, a natureza do homem é cair. Se o homem se afastar de Deus, ele cai. Se a família para de vir à casa de Deus, a tendência é cair. Se nós paramos de orar ao Senhor, a tendência é cair. Ei, queridos, se nós não ensinamos os filhos a palavra, a tendência dos nossos filhos é cair. A tendência do ser humano, a sociedade longe de Deus, é cair. Se cair é a nossa natureza. Lembre-se, a bicicleta precisa de alguém que suba e pilote. O propósito do homem e da mulher é andar. Deus fez o homem com um propósito. O pecado trouxe uma nova natureza. O que eu faço agora, pastor?
Como é que eu resolvo esse dilema? Se eu estou sentado e a minha natureza é cair, então a gente fecha a igreja, vamos embora lá para nossa casa e larga a mão desse negócio de ser crente. Larga a mão disso, pastor, vamos embora, como diversos homens e mulheres que vocês encontram pela internet, chamado desigrejados. Vocês lembram do pastorzão? Alguém se lembra dele? Eu não sei se você já viu como é que ele está agora. Além de ele ter feito uma cirurgia bariátrica, ele está muito magro e ele está com uma bicicleta que não tem dono. Ele se decepcionou, sabe por quê, filho? Porque quando ele entendeu que a natureza dele era muito mais forte que o propósito, ele cedeu à natureza e esqueceu o propósito que ele foi chamado. Muitos de nós têm esse dilema de vez em quando. A gente vê que é tão forte a natureza que pulsa dentro do nosso coração, que a gente fala assim, cara, eu não aguento mais. Pastores desistindo, líderes dizendo eu não aguento. Sabe por quê? Porque a natureza pulsa muito mais forte do que o propósito. Escute Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. Nele digo, apóstolo Paulo de novo, no qual fostes também feito heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Escute, a fim de sermos, propósito, para o louvor da sua glória. E aqui tem algo que a gente assusta. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Agora ele começa a dizer o seguinte, querido, se você quiser descobrir o seu propósito, se você quiser descobrir que a sua natureza, apesar de ela ter uma força que nós não conseguimos dominar, uma luz se acende. E essa luz, ela é chamada estrela da manhã. Essa luz é aquela luz que Abraão está parado e no terceiro dia ele olha lá para cima e o monte Moriá está lá esperando. E aí o filho com ele fala, pai, nós temos aqui o cutelo, temos o fogo, cadê o cordeiro? E a fala de Abraão, dizendo, ele nem imaginava, Deus vai prover. E agora Deus olha para a igreja e fala assim, não fique chateado, não fique preocupado, a sua natureza domina você, mas tem alguém que vai te dar um propósito. E agora a gente começa a entender uma parte do ministério de Jesus. Uma parte dele é, eu vou pegar essas bicicletas que estão caindo e eu vou ensinar vocês que a bicicleta tem um propósito de caminhada. Quero dar o primeiro exemplo esta manhã. Bicicleta caindo. Mulher samaritana. Divorciada 5 vezes. Qual que é a natureza dela? Eu quero ser feliz. Isso soa diferente para você hoje? Eu quero me deitar com quantos homens eu puder. Porque lá no relacionamento sexual eu vou ter prazer. E talvez tendo prazer, eu vou esquecer um pouco a minha dor. Eu quero ser amada. Eu quero ser desejada. Eu quero ser aceita na sociedade. Eu preciso disso, porque se eu não tiver isso, eu não consigo caminhar nessa terra. Bicicleta caindo. Segundo exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Natureza dela, imunda. Aonde ela passava, ela deixava uma marca que todos viam, essa mulher é doente. A marca que ela deixava era uma mulher desprezada,
devido à sua enfermidade, perdeu todo o dinheiro. Irmãos, parece loucura, né? Ao ponto do texto da narração de Lucas dizer que tudo que ela ganhou, ela perdeu dando aos médicos. É mais ou menos aquela mulher hoje que ela vai para São Paulo, ela vai para o Rio de Janeiro, ela vai para onde fala que tem médico bom, agora tem médico bom na Índia, eu vou também, Estados Unidos eu vou, e nenhum médico consegue resolver aquele problema ao ponto dela perder todo o seu dinheiro e ela caminhar pelas ruas de Jerusalém, caminhar pelas ruas da cidade onde ela está, mendigando e se escondendo, porque ela não pode mais participar da sociedade. Ela tinha segregação religiosa, natureza dela, sofrimento. Mais um exemplo. A mãe viúva que está no funeral. Jesus está andando e diz que um funeral passa. Eu não sei se o pastor Romero e a Rosana já viram um funeral na época, mas o povo fala muito alto em cima do caixão, eles vão gritando, batendo no peito e está acompanhando aquela mulher. O texto diz que ela era viúva, ela tinha um filho só agora, e o filho agora morreu. Natureza dela, solitária. Ela vai viver sozinha, vai acabar aquele funeral, eles vão dar para ela os parabéns, vão dar para ela os seus sentimentos, mas ela volta para casa agora, ela senta em casa e ela vai ficar sozinha, como viúva, ninguém trabalha por ela, como viúva, talvez ela vai ter que mendigar de novo, natureza dela, à margem da sociedade, sem apoio, sem família, solitária. E por último, exemplo, o endemoniado gadareno. Parece maluco isso, né? A casa dele no cemitério, sujo, comia resto do que ele achava. O texto diz que ele se cortava. Já viram isso hoje? Tantas pessoas que se cortam hoje. O texto diz que a sua natureza era incontrolável, ele quebrava todos os grilhões, ele falava palavras de baixo calão, ninguém segurava. A natureza era afastar as pessoas com o seu jeito peculiar, dominado pelo diabo. Escute, tem gente que a natureza é, eu não quero falar com você. Tem gente que a natureza é ranzinza. Tem gente que a natureza já rebate com uma palavra. Tem gente que não aguenta ficar perto, e ninguém aguenta ficar perto, porque é natureza solitária e quer ficar sozinho. Todas essa natureza Jesus está passando, mas todos tiveram um encontro com a vida. João capítulo 1 diz: e nele estava a vida estava nele, era gerado por ele, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Lembra da mulher samaritana? Aqui está o propósito. A natureza dela, ao se encontrar com Jesus, meio-dia e meia, lá no poço de Jacó, naquele sol escaldante de 50 graus, ela com um cântaro na mão, um homem começa a conversar com ela, e eu quero que você esqueça tudo que você ouviu falar sobre história, que Jesus falou, que não falou. Nós temos que se concentrar no que a palavra de Deus está dizendo para a gente. E tem uma hora que ele fala: ei, eu sou o Cristo, eu sou aquele que fala contigo. E aquela mulher fica louca e fala assim: eu não acredito. A primeira pessoa que Jesus se revela que é o Messias é para uma mulher, e agora ela sai correndo, ela larga o cântaro aonde está, ela vai até a cidade e ela fala para os homens: vem comigo, vem ver aquele que pode mudar a nossa vida. Preste atenção, a natureza que queria agora se deitar com os homens, que queria alegria, propósito,
missionária de Jesus. Ei, meu lindo, presta atenção. Quando a gente encontra o propósito, a gente entende que eu não nasci nessa vida para ficar dessa forma, para ficar brigando, para ficar sofrendo, para ficar buscando o meu bel prazer. Eu nasci nessa vida para falar de Jesus. Cara, que loucura isso, gente. Eu estava olhando vocês aqui tocarem, os três aqui. Enquanto vocês estavam tocando, olha que loucura, queridos. Deus chama alguns homens, algumas mulheres para estar no altar de Deus, tangendo o seu instrumento. Apenas para tocar, para sair um som bonito. Não, preste atenção, filhos. O propósito de Deus é, cada vez que eu tanjo o meu instrumento, cada vez que eu bato nessa bateria, cada vez que eu tenho esse som do meu contrabaixo, cada vez que eu dedilho no meu violão, esse som vai se conectando com os céus e vai abrindo espaço para o céu se derramar na terra e as pessoas começarem a sentir a presença de Deus através da música. Sabe por quê? No meio dos louvores, Deus habita. Agora vai ser uma luta, porque vão tentar tirar vocês daqui. A natureza vai falar mais alto. Domingo de manhã, talvez, se tem músico profissional, fala assim, olha, você poderia estar num barzinho tocando, ganhando uma grana boa. A natureza vai puxar, mas o propósito vai dizer o contrário. A mulher com fluxo de sangue, a natureza era sofrimento, uma vida fora da sociedade, mas o propósito dela é revelado quando ela toca na orla de Jesus. Alguns, pastor Flávio fala que ela tocou nos filactérios, naqueles cordões que ele estavam. Propósito, sofrimento, natureza, sofrimento, propósito. Jesus olha e fala assim: a tua fé te salvou, vai em paz. Viva uma vida de paz. E tem um detalhe: essa vida de paz, você vai ser um outdoor vivo, porque quando você passar na sociedade, eu falo assim, meu Deus, não é aquela mulher que quando ela andava pingava sangue, não é aquela mulher quando ela sentava em algum lugar manchava sangue, não é aquela mulher que quando passava ninguém falava com ela. Como é que essa mulher vive em paz? Porque o propósito novo é: ande para as pessoas verem o que Jesus fez para você, o Deus da paz. Eis que a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A mulher no funeral, natureza, solidão. Lá na nossa igreja, pastores, eu tenho um casal de pastores, um deles tem 83 anos de idade e a esposa tem 81. Ele tem Parkinson, tem dificuldade até para caminhar até a igreja. Uma vez por mês a minha esposa faz um evento de mulheres, então a esposa dele quer ir no evento. Então nós como igreja vamos lá na casa dele para a gente sentar com esse pastor e jogar dominó com ele, para ele poder não ficar sozinho. Escute isso: a natureza é solidão, mas agora Jesus toca no esquife e ele para o cortejo fúnebre e todo mundo olha para aquele homem que entra na frente e toca. Jesus nasceu em Nazaré. Nazaré era a cidade dos nazireus. Nazireu não cortava o cabelo e nem tinha bebida forte e nem tocava em morto, mas Jesus quebra todos os paradigmas e agora ele vai, toca no esquife, olha e fala assim: levanta, menino. E aquele menino todo enrolado naquele pano, todo mundo olhando com uma cena de um filme de terror, mas não é filme de terror, é filme de vida. Ele se levanta e Jesus pega no colo, entrega para a mãe e fala: continua sendo feliz.
Ei, filho, a igreja é essa família que quando a gente chega aqui, a gente acha que não tem mais ninguém. A igreja é esse lugar, o pastor é esse paizão, sabe, filho? Esse paizão que fala o que a gente precisa ouvir, esse paizão que puxa a nossa orelha quando a gente tem que puxar, que fala assim: ei, meu lindo, não anda aí, anda para cá. O pastor é esse paizão, pai de toda a família, que se alegra. Quer alegrar o teu pastor, meu filho? Vem para a igreja. Vem para a igreja. Senta e fala aqui: pastor, eu estou aqui, o que você quer que eu faça? Fala para mim, pastor, porque quem serve a Deus, serve a igreja. Quem não tem compromisso com o corpo, não revela compromisso com a cabeça. Uma vida de esperança. E por último, o gadareno. Se você pegar 3 capítulos antes, Jesus, ele diz que não quero falar com o diabo. Mas agora, quando ele entra em Gadar, aquele gadareno vem e ele se prostra diante do Senhor e diz: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? O que eu tenho com você? Aí Jesus fala assim: vocês imaginam os 12, sai do barco, pega a pedra, vamos apedrejar, pega um pedaço de pau, vamos bater. Jesus para. Escute o que eu vou dizer para você, filho. O nosso sentimento faz a gente fazer besteira. A ira do homem não produz justiça de Deus. Jesus para e fala assim: qual que é seu nome? E a palavra do gadareno é legião, uma palavra romana, uma palavra latim, 3.000 homens mais ou menos. E por que Jesus faz aquilo? Porque ele quer mostrar para os seus discípulos que acabaram de ter no barco aquele vento que eles pedem para morrer. Ele fala: nós vamos morrer, Senhor. Ele fala assim: não, nós vamos lá. Ele fala: vento, acalma-te, mar, acalma-te. Como ele falasse: eu sou o Senhor que governa o mundo. Lembra da criação? Quem disse haja luz era eu. Eu estava lá na criação, e agora ele entra em Gadar como se ele pusesse a mão aonde o diabo governa com 3, 4, 5.000 homens, e ele fala: sai daí. E o texto diz que quando aqueles donos de porcos vêm, o homem está sentado em juízo perfeito, arrumado, penteado, conversando com Jesus. Escute o que eu vou dizer a você, filho. Hoje nós vemos um tempo que as pessoas querem ser cachorro. Eu estava lendo na internet, pastor Romero, a mulher que casou com a Torre Eiffel, agora separou dela porque quer casar com uma árvore. Vocês viram lá em Belém o desfile daqueles homens e mulheres vestidos de animais, mostrando, se autodenominando. Preste atenção, por trás disso está o diabo, que quer pegar essa natureza linda e maravilhosa que Deus criou e quer tirar, arrancar a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo e colocar a imagem, tentar colocar uma imagem deformada. O inimigo fala assim: você vai se machucar, ele joga na mente, você não vai dormir. Ontem eu estava conversando com uma jovem no acampamento, ela falava: pastor, eu vejo vultos à noite, eu sonho com as coisas. O que é isso, pastor? Isso é opressão para tentar tirar a natureza, tentar deixar você diferente. Mas pode ter 3, 4, 5.000, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Oh, Jesus Cristo. Agora esse homem fala assim: deixa eu te seguir. E aqui, pastor Flávio, não dá para entender. Posso entrar no barco com o senhor? E eu posso seguir junto com o senhor? Ele fala: não. Marcos capítulo 5, 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Gente, é uma coisa simples. Deixa eu andar com o Senhor, Jesus.
Jesus, porém, não permitiu. Olha o que Jesus fala, propósito. Anuncia tudo que Deus fez na tua casa e para os teus. Sabe o que ele está dizendo? O propósito nosso é ensinar os de casa. É ensinar o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, o pai, a mãe, os irmãos. Anuncia a natureza velha que acabou e o propósito novo. E prega a palavra em 10 cidades. Natureza urrava, natureza gritava, propósito, pregador da palavra de Deus em 10 cidades. A natureza velha é quem a gente era. O propósito revela quem Deus criou você para ser. Quero fechar o texto. Bota no texto de novo para mim lá. Olha como vai fazer diferença agora a gente ler o texto. 2 Coríntios capítulo 5, 17. E eu vou ler bem devagar com você. Quero que você olhe para o texto agora e preste atenção que o Espírito revela algo novo. Assim, portanto, se alguém está em Cristo, aquela natureza que o pecado me arrebentou, os ensinos que a minha família teve, eu fui criado no centro de Umbanda, eu fui criado no budismo, eu fui criado no meio de pessoas que fofoqueiras, eu fui criado no meio de comunidades, eu fui criado onde o dinheiro fala mais alto, eu fui criado onde a gente gritava um com o outro. Aquele que está em Cristo, essa natureza velha passou. Essa natureza velha que o diabo tentou por causa de Adão colocar em mim, agora o encontro com Jesus pôs para fora. E eis que eu faço tudo novo. Escute, muita gente já deixou pecado, já mudou hábitos, vem à igreja, mas não entendeu que foi transformado. Jesus não muda a nossa natureza para termos uma vida melhor, não. Ele muda a nossa natureza para ativar o propósito dele. O gadareno não foi liberto para ficar bom, mas ser enviado. Zaqueu não foi perdoado para sentir leve, mas foi perdoado para ele restituir. A samaritana não recebeu água só para matar a sede, mas ela virou uma pregadora de Jesus. Paulo não teve a experiência para mudar de opinião, mas virou instrumento escolhido de Deus. O milagre não é o final da história, é o começo de um propósito novo. Deus não mudou a natureza para você continuar vivendo sem propósito. O que você vai fazer com essa informação, meu lindo? Nós vamos para casa, vamos falar assim: puxa vida, aquele pastor eloquente conseguiu falar, entendi. Ou nós vamos entender que o Senhor quer transformar um propósito novo na igreja. Querido, a igreja é o lugar que faz as pessoas se encontrarem com Jesus. Agora escute o que eu falar para vocês, amados. E eu quero encerrar aqui. O que eu falar daqui vai ser do meu pensamento, mas não o que Deus quer que vocês ouçam. O pastor não consegue fazer a obra sozinho, queridos. É impossível
Quando nós olhamos o Antigo Testamento, você vê Deus fazendo a obra com homens, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, homens que tinham um relampejo da natureza e o propósito de Deus, relampejo. Mas o homem perfeito vem, Jesus Cristo de Nazaré, e escolhe 12. Ele entrega a igreja, quando ele vai embora, na mão de 12, ele fala: continue. Desses 12, escolhe um líder. Muitos aqui falam que foi Pedro, alguns falam que foi Pedro e João. Para nós não tem muito interesse isso, mas a igreja de 12 chegou até nós. Queridos, Deus está olhando para a igreja, precisa de homens e mulheres com propósito, para serem lado a lado o seu pastor. Homens e mulheres que entendam que obediência faz parte da natureza linda que Deus colocou sobre nós. O propósito é: eu vou pregar, eu vou ajudar. Se o meu propósito for orar, que você faça o melhor, mas cumpra o propósito. A pergunta que você faz para mim é: pastor, qual é o meu propósito? O seu pastor vai ajudar você a achar o seu propósito. O seu pastor. Abaixe sua cabeça, quero orar, são 11h30. Você que está nos assistindo, Deus te abençoe, que o propósito de Deus alcance a tua vida, e que você entenda que essa natureza pode ser modificada pelo poder do nome de Jesus. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra.